Pessoal, aqui é a Rutier do canal do Cálculo, bem-vindos ao canal. O tema da aula de hoje é função constante, função polinomial do primeiro grau e função polinomial do segundo grau. Vamos aprender? Então hoje vamos falar das funções polinomiais. Mais especificamente, vamos falar de três casos de funções polinomiais: a função constante, a função afim e a função quadrática. Então, vamos começar aqui lembrando o que são as funções polinomiais. Cada função polinomial ela é definida como sendo um polinômio. Nesse caso aqui, eu coloquei um polinômio genérico de ordem de grau n, tá? Então, esse polinômio aqui, ele é de grau n porque a maior potência é um x elevado a n, tá? Onde cada aí, desse AN, AN-1, A3, A2, A1, A0, todos esses são números reais, coeficientes reais. E o x, que vai ser a variável da minha função, é um valor real, porque o domínio é sempre reais, tá? Porque o domínio é sempre o conjunto dos reais. Toda função polinomial, eu posso colocar qualquer valor real, eu não preciso fazer restrições. Em particular, eu vou falar sobre três casos de funções constantes, ou de funções polinomiais. A primeira é a função constante, que eu pego só o A0 aqui, ó. Ou seja, o grau dela é o grau 0. Então, todo mundo para cá, o A1, A2, A3, todo mundo é 0. Então, só tem o A0. A função afim, que o A1 e o A0, né? Eu vou zerar todo mundo para cá, ó. Então, eu vou pegar só A1x, o A0, inclusive, poderia ser 0. A única restrição é que o A1 não pode ser 0, porque senão não seria função de primeiro grau, né? Polinomial de primeiro grau. E a de segundo grau vai até o x ao quadrado, ó. A2x quadrado, A1x e A0. Então, ela não tem os graus aqui posteriores, nem o grau 3, nenhum para cá. Existem funções de grau 4, de grau 5, etc. Mas por hora eu vou falar sobre esses três tipos, tá? Primeiro caso, função constante. Como que é o gráfico de uma função constante? Eu já falei que domínio de qualquer função polinomial é reais, então não tem restrição. X, todos os x vai no único valor que é k, então eu vou definir a função constante como sendo f de x é igual a k, tá? Então, o que eu tô falando? Qualquer x, o f dele, qualquer x que eu pegar, o f de x sempre vai ser o k. Por isso que o gráfico é essa reta paralela ao eixo x na altura k. O que eu tô dizendo? Se o k for um valor negativo, essa reta vai estar aqui embaixo do eixo x. Então, tem o eixo x e o eixo y. Se o k for zero, vai estar aqui. Se o k for positivo, ele sempre é uma reta paralela ao eixo x, tá? Então, função constante é uma função muito simples. Vamos ver alguns exemplos. F de x é igual a 0, é o próprio eixo x. F de x é igual a π, é uma reta paralela ao eixo x na altura π. F de x é igual a raiz de 2 mais e, lembrando que o e é um número de Euler, que é aproximadamente 2,71, que é um número irracional, tá? Então, eu quero saber como é que fica essa função, raiz de 2 mais e. Repara que não tem x, olha. Nenhum deles, toda função constante não tem x. Esse valor aqui é positivo, porque é raiz de 2 mais um número positivo, então dá paralelo ao eixo x nessa altura, tá? Então, função constante é uma função bem simples. Função do primeiro grau. Lembrando que a função constante, ela é uma reta, tá? Nós vimos que a função constante sempre é uma reta sem inclinação. Então, ela não tem inclinação. Ela é paralela ao eixo x. Já as funções do primeiro grau, que eu vou definir como sendo ax mais b, elas também têm domínio reais. Eu posso colocar qualquer x aqui. Na função do primeiro grau, nós definimos algumas coisas. O a, que é o coeficiente que acompanha o x, ele é chamado de coeficiente angular. O b, ele é chamado de coeficiente linear. Por que linear? Se eu coloco o f de 0, vai dar o b, ó. F de 0 é igual a b. O que significa? Que o b é o valor que encosta a reta no eixo y.
Então, o B sempre é a interseção da reta com o eixo Y. Esse valor aqui sempre é o B, tá? E aí, por que que esse A é chamado de coeficiente angular? Ele tem relação, gente, com o ângulo que a reta forma com o eixo X, tá vendo? Esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, que eu chamei aqui de alfa, tá vendo? Que é o ângulo que a reta forma com o eixo X. A, que é esse coeficiente angular, ele é a tangente desse ângulo alfa. Por quê? Olha só como que fica. Quaisquer dois pontos determinam uma reta. Então, eu peguei esse ponto e esse. Esse ponto aqui, ele tem coordenadas x0 e y0. Esse ponto tem coordenadas x1 e y1. Esses dois pontos, eles geram esse triângulo aqui, ó, que é retângulo aqui. Quando eu faço esse triângulo, eu observo que esse ângulo alfa é o mesmo desse aqui, olha, tá vendo? É a mesma inclinação, é o mesmo ângulo. E aí, gente, a tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é exatamente essa medida aqui, ó, y1 menos y0. Cateto adjacente é essa medida, x1 menos x0. Por isso que o coeficiente angular é y1 menos y0 sobre x1 menos x0, para quaisquer dois pontos que determinam essa reta, né? Dois pontos sempre determinam uma reta. Observe que, então, a definição do coeficiente angular, que é o A, que eu chamei, é a tangente do ângulo alfa. E eu tenho, gente, então, o seguinte. Se esse ângulo alfa está entre 0 e 90 graus, então a reta, se o ângulo está entre 0, uma reta constante, e 90 graus, repare que a reta não pode ser 90, porque senão não seria função isso aqui, tá? De 0 a 90 graus aberto, tá vendo? Em 0, se fosse 0, seria função constante, que é o que eu acabei de falar. Se fosse 90, não seria função, então deixei aberto. De 0 a 90 graus, observe que o A é positivo. Olha só essa reta aqui, olha. O A dela, um ângulo que está entre 0 e 90, ele tem o seno positivo e o cosseno também. Então, o resultado dessa tangente vai ser um resultado positivo. E se o ângulo estiver entre 90 e 180, ou seja, esse tipo de ângulo aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo aqui é menor que 90, esse aqui é maior, ó. Se o ângulo for maior que 90, o A é negativo, tá? Por quê? Nesse intervalo aqui, gente, o cosseno e o seno, eles não têm o mesmo sinal, eles têm sinal oposto. Nós sabemos que tangente é seno dividido por cosseno. Então, aqui tem um valor negativo, tá? E aí, o que que eu tenho, então? Toda vez que o nosso ângulo aqui, ele está entre 0 e 90, eu tenho que a reta é crescente, tá vendo? O comportamento da reta é crescente. Quando esse ângulo é maior que 90, eu já tenho uma reta decrescente. Então, isso que vai ditar. Esse coeficiente angular, que é o A, da reta AX mais B, ou seja, o termo que acompanha o X, o coeficiente que está ao lado do X, quando esse valor é positivo, eu tenho uma reta crescente. Na verdade, a reta é crescente porque esse A é positivo, porque aí o ângulo fica menor que 90 graus. E retas decrescentes têm o A negativo, tá? Então, o sinal desse A, ele dita se a reta cresce ou decresce. Ou seja, A positivo só acontece em retas crescentes e A negativo só acontece em retas decrescentes, certo? Deixa eu colocar um exemplo aqui, ó. Exemplo de função reta, ó. F de x é igual a menos 4x mais 2. Essa reta é decrescente, porque o A está negativo. E o coeficiente angular é o 2. Então, eu sei o seguinte, essa reta, ela passa aqui no 2 e ela é decrescente. O comportamento dela é esse, tá? Eu consigo encontrar quem é esse valor. Eu pego a função igual a 0. E aí, eu tenho o x igual a 1/2, tá? Então, esse valor aqui é o valor 1/2, ok? Função do segundo grau. Qual que é a diferença do primeiro para o segundo grau? Que aumenta aqui, ó, um ax quadrado. Se fosse só constante vx mais c, isso aqui é uma reta.
Agora eu tenho um termo quadrático nessa função, lembrando que domínio é reais, qualquer polinômio tem domínio reais, função polinomial do segundo grau, domínio reais. E aí eu tenho várias coisas para falar. Primeira, esse A aqui, que é o coeficiente do x quadrado, se ele for positivo, significa que a função é côncava para cima. Se ele for negativo, a função é côncava para baixo. Então, esse A, ele já medita a concavidade dessa parábola. Nós sabemos que o gráfico aqui, ele tem o formato de uma parábola, sempre. Então, a gente vê se a concavidade dessa parábola é para cima ou é para baixo a partir do sinal desse A aqui, ó. Esse A que determina a concavidade. Outra coisa muito importante é o delta, que é o discriminante, ó. Quando eu pego b ao quadrado menos 4ac, eu tenho delta, que é a fórmula de Bhaskara conhecida aqui no Brasil. Se esse delta for positivo, eu tenho duas raízes distintas. O que significa? Que a parábola encontra o eixo x em dois lugares distintos. Se o delta é zero, eu tenho duas raízes iguais ou repetidas, ou eu chamo isso de raiz única. O que significa? A parábola só encontra o eixo x em um único valor. Se eu tenho delta negativo, a parábola não intercepta o eixo x porque não tem raízes reais, tá? Quando o delta é negativo, a gente sabe que existem raízes complexas, mas não é o caso aqui do cálculo 1, tá? Então, eu vou juntar tudo isso aqui em um desenho para vocês verem, tá? Esse desenho, ele tá bem assim expressivo. Ele tá falando o que a gente quer, ó. A positivo, A negativo, concavidade para cima, concavidade para baixo. Delta positivo, duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, uma única raiz real. Delta negativo, não encontra o eixo x. O C da parábola, gente, ó, ax quadrado mais bx mais c. Observe que o C é o f de zero. O que significa? Se f de zero, significa que o C é onde que a parábola encontra o eixo y, ó. Sempre, ó. C, C e C, tá? A negativo e delta positivo, duas raízes reais distintas e concavidade para baixo. Delta igual a zero, uma única raiz real repetida ou raiz única, concavidade voltada para baixo. Delta negativo e concavidade voltada para baixo significa que não encontra o eixo x, certo? E aí, gostou da aula? Se gostou, assista ao próximo vídeo aqui do canal e não perca nada. Vamos aprender sempre aqui. Deixe o seu curtir, inscreva-se e compartilhe com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Muito obrigada, tchau!